Pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, hoje é a nossa 24ª aula, ok? E hoje eu vou falar um assunto que não é muito abordado dentro do Inventor, ok? Poucas pessoas sabem que existe esse comando e eu creio que vai acrescentar e ajudar aí nos projetos que vocês vão realizar. Bom, o comando é o comando de eixo, ok? Utilizando o Design Accelerator, que é como se fosse um acelerador de design, uma ajuda que o Inventor vai dar para a gente criar um eixo. Bom, então vamos lá, eu abri aqui o meu Autodesk Inventor 2013. Primeira coisa que eu faço, pessoal, eu vou abrir um novo arquivo, ok? Ele vai trazer para a gente lá o item criar arquivo e eu vou criar um arquivo padrão de montagem. Não vai ser padrão de peça IPT, ok? O que acaba confundindo aí, mas eu estou criando somente um eixo, mas eu vou ter que fazer dentro de um arquivo de montagem? Sim. Então eu vou abrir padrão milímetros IAM, ok? E vou clicar no item criar. Bom, ele trouxe para a gente a nossa área de trabalho da área de montagem. Se eu tivesse peças externas, eu ia inserir o meu componente, depois ia fazer os mates de posicionamento, as travas e assim por diante. Como eu não quero fazer isso, eu vou criar uma peça do zero. Então, olha só o que eu faço, pessoal. Dentro do meu menu Ribbon, ok, no meu menu superior aqui, existe a aba Projeto. Clicando nessa aba, pessoal, vai vir algumas ferramentas que ele auxilia numa montagem. Dentro delas, conexões parafusadas, pinos, inserir quadro, que eu vou acabar falando no nosso curso aqui também. Por exemplo, para fazer estruturas com viga U, cantoneiras. Temos também análise de estrutura. Eu já fiz um vídeo sobre análise com elementos finitos de uma peça, mas eu vou acabar também abordando nesse curso. Posso fazer os eixos, que é a nossa ferramenta de hoje, correto? Também tenho engrenagens, rolamentos, correias e assim por diante. É um assunto que às vezes não é abordado com tanta ênfase, mas ajuda muito no seu projeto. Bom, chega de blá blá blá, de lenga-lenga, vamos ao que interessa. Primeira coisa, pessoal, eu vou clicar no meu comando eixo, correto? Como eu acabei de criar esse meu arquivo, acabei de abrir esse meu arquivo e eu não salvei, ele me deu um alerta. Deve salvar o documento de montagem antes de criar um componente de Design Accelerator. Deseja salvar a montagem? Sim, eu quero salvar essa montagem, ok? Eu vou colocar aqui, pessoal, aula 24-eixo, ok? E eu vou salvar numa pasta que eu tenho no meu computador. Vocês vão salvar numa pasta aí que vocês estão trabalhando, na pasta de projetos, e aí fica a critério de cada um. Clico no botão salvar. E automaticamente, pessoal, ele trouxe para mim um eixo, ok? Esse eixo, pessoal, normalmente ele acaba trazendo um eixo com 5 corpos, com peças cônicas, ok? Que é um padrão. Nesse meu caso, ele trouxe o último eixo que eu executei no Inventor. Não se preocupem, ok? Eu vou explicar um por um, correto? Primeira coisa que eu faço, eu vou movimentar o meu mouse e eu vou localizar um ponto para ele ser inserido. Nesse caso eu não tenho referência de montagem, nenhum furo, nem nada, então eu posso clicar em qualquer área aqui do meu desenho, ok? Então vamos entender agora. Temos uma janela chamada gerador de componente do eixo, ok? Ao lado temos a minha peça, que é um eixo de 2 corpos, ok? E vamos agora entender como que ele trabalha. Bom, primeira coisa, pessoal, dentro aqui desse meu campo de seções, eu tenho lá um cilindro com um diâmetro de 60 e o comprimento de 80. Existem alguns ícones aqui na lateral, que cada ícone representa um acabamento, tanto na minha aresta inicial, o formato do corpo do eixo, a aresta na parte posterior, e aqui por último eu tenho alguns componentes que vão me auxiliar na montagem, por exemplo, de chaveta, retentores, ok? Chaves, caso eu precise fazer algum aperto nesse eixo, eu faço um rebaixo para encaixar uma chave. Adicionar alívio D, furo de passagem, ranhura, no caso ranhura A ou ranhura B. Você vai posicionar da melhor maneira, ok? Logo abaixo eu tenho o segundo eixo.
ele não tem nenhum item também selecionado, ok? Ele tem um diâmetro de 100 com um corpo de 80. Bom, eu vou ensinar, pessoal, vocês a cancelarem a todos os corpos que estão nesse meu conjunto, ok? Iniciar uma peça do zero e eu vou acabar começando esse meu projeto com as dimensões que eu necessito, não conforme está na janela. Percebam que quando eu clico, pessoal, nas seções, aqui do lado direito aparece 3 pontos, né, que é um botão para você modificar a estrutura, e logo abaixo eu tenho o X. Quando eu clico nesse X, pessoal, ele vai eliminar essa minha seção. Ele trouxe uma janela dizendo: também se excluirão todas as operações, cargas, suportes associados a esta seção. Deseja continuar? Sim. Ficou somente um cilindro ali, somente um corpo, ok? Nesse caso, ele não permitiu deletar porque ele vai perder a origem. Então, a partir desse corpo de cilindro, eu vou trabalhar o meu eixo, ok? Bom, vamos lá. Então, vamos alterar a dimensão tanto do meu diâmetro quanto do comprimento. E como que eu faço isso? Dentro aqui desses 3 pontos, pessoal, eu vou dar um clique e ele vai trazer uma segunda janela dizendo cotas, ok? Cilindro, cotas. D é o diâmetro e L é o meu comprimento. Então eu vou colocar aqui inicialmente um diâmetro de 50 milímetros, ok? E um L aproximadamente de 60, ok? Vou confirmar com OK. Ele ajustou essas dimensões do cilindro e vamos agora colocar mais um corpo, mais um componente para esse meu eixo, ok? Bom, nesse caso, não vou ainda trabalhar com os acabamentos, para deixar vocês verem o terceiro ou quarto corpo que eu vou colocar e depois eu vou trabalhar com os acabamentos. Bom, vamos lá. Aqui em cima, pessoal, em seções, existe inserir cilindro, ok? Existe dividir seção selecionada, no caso eu tenho um cilindro com 100 de comprimento, ele vai dividir ao meio com 50 ou você especifica qual a dimensão. Posso inserir um item cônico, ou seja, um corpo cônico, ou até mesmo inserir polígono, ok? Nesse meu segundo corpo eu vou inserir outro cilindro. Ao clicar nesse botão, ele já trouxe um cilindro para minha frente do meu objeto, mas ele está copiando as dimensões anteriores. Como que eu faço para editar? A mesma coisa, eu clico nesses 3 pontos, ok? E aqui eu vou ajustar as minhas dimensões. Por exemplo, agora eu vou aumentar o diâmetro desse corpo. Eu vou colocar 80, ok? E o comprimento eu vou colocar 50. Então eu tenho um diâmetro de 80 milímetros com um comprimento de 50. Confirmo clicando no OK. E agora eu tenho um segundo corpo no meu eixo, ok? Vou inserir agora, pessoal, um terceiro corpo, porém menor, para fazer depois uma seção. Eu vou dividir esse corpo em 2 partes. Bom, eu vou colocar de novo aqui inserir cilindro, só que ele já copiou as dimensões anteriores e eu vou ajustar novamente clicando nesse ícone com os 3 pontos. Nesse caso eu vou colocar um diâmetro menor, eu vou colocar um diâmetro de aproximadamente 45 e aqui eu vou colocar um comprimento de 100 milímetros, para depois eu dividir em uma seção, ok? Bom, inserir corpo aqui está fácil, pessoal, não está complicado. Então eu vou clicando em inserir cilindro, clico nesses 3 pontos e eu vou colocando as dimensões, beleza? Próximo passo, pessoal, eu vou dentro agora do meu componente dividir seção selecionada. Então percebo que quando eu clico no cilindro 50-60, cilindro 80-50, cilindro 45-100, na minha lateral esse corpo fica em destaque. Então, aonde tiver selecionado esse meu cilindro, ele vai ativar o comando, ok? Então, esse cilindro 45-100 é o que eu vou dividir. Clicando nesse item, dividir seção selecionada, percebam que ele pegou a minha dimensão final, ok? Que seria 100 milímetros, dividiu por 50, ou seja, metade, metade, e os diâmetros ele permaneceu como original. Então aqui nessa representação, ele tem um D1, L1, D2, L2. Eu vou permanecer o D1 com 45, ok?
O L1 eu vou mudar para 40 milímetros. Já o meu L2 vai aumentar, sendo que eu coloquei 40, ele vai ter que aumentar para 60. Percebam aqui embaixo que ele já aumentou para 60, ok? Bom, próximo passo, pessoal, o diâmetro D2. Eu vou aumentar, eu vou colocar, ao invés de 45, eu vou colocar aqui 90 milímetros. Ele não representou essa minha seção, porém, quando eu confirmo no OK, ele cria esse quarto corpo que eu necessito, dividindo o terceiro, e ele faz uma divisão nesses componentes. Ele acaba criando mais um objeto. Então, inserir cilindro já foi passado. É simples, você ativa inserir cilindro, altera as dimensões. Se você quiser dividir uma seção, dessa maneira que eu acabei de fazer. Bom, eu vou inserir agora um objeto cônico, um corpo cônico. Basta eu clicar em inserir cone, ok? Ele trouxe para mim um corpo cônico respeitando a dimensão de saída, que no caso eu coloquei aqui 90. Caso eu queira alterar essas dimensões, eu clico em propriedade de seção e olha só. O D1 ele já vem com 90, porque é o último diâmetro, é o diâmetro de saída. O D2, que é o diâmetro final, ou seja, onde termina essa parte menor do meu cone, eu vou colocar aqui o quanto eu preciso. Eu posso colocar 50, ok? E no L, no comprimento, é o tanto que esse meu corpo vai ter de comprimento. E ele vai respeitar tanto o diâmetro D1 quanto o diâmetro D2. Quanto menor for o comprimento, maior vai ser o ângulo desse meu corpo. E quanto maior o corpo também, menor será esse meu ângulo. Eu vou colocar uma dimensão aí que não fique nada em excesso, eu vou colocar 45 milímetros, ok? Que já vai resolver o meu problema. Vou confirmar no ok, perfeito. E o último item, eu vou colocar agora uma seção poligonal, ou seja, um polígono. É o mesmo processo, pessoal. Inserir polígono. Clico nesse ícone e nesse caso eu vou ter que colocar as dimensões. Inicialmente eu faço o mesmo processo, clicando no primeiro ponto e percebam que ele trouxe para mim aqui um hexágono. Eu tenho várias dimensões, eu tenho o L, diâmetro DIN, ok? Que na verdade seria o diâmetro de chave. Eu tenho o diâmetro DOUT, que seria o diâmetro de uma inscrição, de um polígono num círculo. E o diâmetro D, que seria o diâmetro do cilindro. Na verdade seriam duas dimensões iguais. Bom, o diâmetro DIN, ele vai acabar aqui sendo ajustado. Se eu colocar aqui, por exemplo, para uma chave de 40 milímetros, o diâmetro DOUT vai se ajustar, o diâmetro D maiúsculo, ok? N lados, pessoal, quantos lados vai ter esse meu polígono? Como tem 6, é um hexágono. Caso eu queira 10 lados, ele vai ajustar esse meu corpo para 10 lados. Eu não vou mudar, eu vou deixar com 6 mesmos, ok? E no comprimento L, eu vou permanecer aqui com, deixa eu ver, vou colocar 60, ok? Confirmo clicando no OK. E agora eu tenho um eixo com um corpo cilíndrico, tenho um eixo com um cilíndrico maior, cilíndrico menor, eu tenho um outro cilíndrico maior, um cônico e um corpo poligonal, ok? Bom, pessoal, esse é o meu primeiro corpo, é a primeira criação de cilindro. Caso eu vá clicando, eu posso selecionar o objeto que eu desejo. Bom, vamos falar sobre as arestas, ok? Nesse caso, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, primeiro cilindro, ok, que eu acabei de selecionar. E na ordem de criação, a primeira janela é a aresta esquerda. O meio é o corpo, o terceiro é a aresta da direita. Nessa aresta da esquerda, pessoal, eu vou colocar um chanfro. Eu ativo o chanfro, ele vai trazer uma janela para mim indicando qual é a distância e o ângulo desse chanfro. Eu vou permanecer com um ângulo de 45 graus e a distância aqui eu vou colocar 2 milímetros, ok? Ele já vai representar isso no meu eixo e caso eu queira aumentar, colocar por exemplo 6 milímetros, ele já representou com 6 milímetros. Confirmo na seta de OK e ele já finalizou esse meu processo. Eu vou modificar agora, pessoal, essa aresta aqui no final, ok? Que é a intersecção do cilindro de 50 para o 80. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar como se fosse um arredondamento,
ok? Esse arredondamento é um raio, ok? Como se fosse um fillet. Nesse caso, eu vou colocar 4 milímetros, ok? Vocês devem estar se perguntando, Daniel, na representação que está sendo executada lá no eixo, ele está colocando como se fosse um raio interno, ou seja, dentro do meu eixo de 50 milímetros. Isso é somente uma representação. Quando você confirma no OK, esse raio vai ficar exatamente tangenciando o diâmetro de 50 e finalizando nessa face do diâmetro de 80. Então não se preocupem se ele ficou internamente aqui. Essa representação está errada, ok? Confirmo no OK. Então eu tenho as duas modificações agora para esse meu eixo. Bom, agora novamente vou para o corpo de 80 milímetros e eu vou acabar aqui alterando o primeiro item aqui de aresta. Eu vou colocar aqui agora uma rosca, ok, pessoal? Quando eu clico no componente de rosca, ele vai abrir, pessoal, uma janela chamada rosca. Nesse campo de cotas, percebam que tem uma simbologia aqui, ó, tem o LT, tem o Z, ok? E esse L final. O L final é o comprimento do corpo, ok? Que é o comprimento da seção. O chanfro, ele trouxe aqui para mim 2,60, devido ao diâmetro que eu tenho, ok? Bom, eu posso aumentar esse chanfro? Você pode. Vamos colocar aqui 4 milímetros, ok? E o comprimento da rosca, eu vou colocar 30 milímetros, ok? Posso colocar a seção por completo? Posso fazer a rosca no corpo inteiro? Pode. Aí você vai igualar o seu L ao seu LT. Então faz mais sentido ter uma rosca por completo do que somente metade. Nesse exemplo, como é didático, eu vou mostrar para vocês ele pela metade, ok? Na minha lateral tem tipo de rosca, ele vem com as normas, ok? Eu tenho ANSI, ISO, Metric, eu vou acabar utilizando o Metric trapezoidal, que é uma rosca com os diâmetros maiores. Falando sobre técnica, pessoal, de rosca, a rosca trapezoidal ela é mais resistente, ok, do que uma rosca triangular, assim como uma rosca quadrada. Porém, o seu processo de fabricação é um pouco mais demorado. Hoje nós temos aí diversas máquinas, vários centros de usinagem que facilitam isso aí. Falando de um torno convencional, o processo é um pouco mais demorado, ok? Precisa mais ali a perícia mesmo do torneiro. Em relação ao tamanho, é a mesma seção que eu coloquei aqui, que é 80. A designação que ele está trazendo é um TR 80 por 4, ou seja, o passo de 4 milímetros. Caso eu queira aumentar o passo para 10 ou 16, quem vai dimensionar isso vai ser você em relação ao seu projeto. A classe aqui, pessoal, que ele está colocando é um 7E. O E está minúsculo, ok, devido a ser eixo. E a direção direita ou esquerda. Ou seja, para que sentido ele vai rotacionar. Vou confirmar no meu OK. E nesse primeiro ponto aqui, ele já tem um item de rosca, ok? Para finalizar esse corpo de 80, na última aresta, eu vou colocar um outro chanfro, também com 4 milímetros, ok? Só para ficar as duas arestas com chanfro. Nesse corpo aqui do meio, eu vou colocar somente um arredondamento de 2 milímetros. Vou repetir o arredondamento na outra lateral, ok? E assim por diante. Poderia fazer algum rebaixo, algum alívio para a ferramenta? Poderia. Deixa eu então mostrar para vocês. Ó. Alívio, unidade SI, alívio DIN e GOST, ok? Eu vou colocar aqui no SI, eu vou colocar um alívio de ferramenta F, ok? Isso aqui é para você trabalhar com a saída de material, ou até mesmo alívio de carga e assim por diante. Ele já traz para você exatamente a ferramenta. Eu não vou alterar nenhuma dimensão, para não gerar nenhum problema nesse meu eixo. Não quero mudar os padrões, porque até mesmo eu não sei quais seriam as outras dimensões a serem alteradas, ok? Então eu vou confirmar no OK. Lembrando, é óbvio que se você colocar um alívio tipo F, você vai ter que preencher todos os itens conforme o seu processo de usinagem. É isso que eu estou querendo dizer, pessoal. Então não confunda. Para não mudar muito o parâmetro, eu estou seguindo o que ele está me apresentando, ok? Bom, acabou que agora faltando o meu cilindro maior, de 90, o cônico e o eixo poligonal. Nesses últimos, pessoal, eu não vou acabar alterando porque o processo é o mesmo, ok? Eu vou clicar em cada aresta. Se eu quero colocar um alívio ou um arredondamento, ou então uma ranhura plana, você vai selecionar, ok? E aí você vai selecionar o corpo. Esse último por uma ranhura plana para a chaveta. E ele vai trazer para mim aqui, ó,
ranhura de chaveta com extremidade arredondada. Posso trocar os padrões, ele vai carregar todo o meu centro de conteúdo e ele vai trazer essa janela com todos os modelos de chaveta, ok? Para quem utiliza o Protec projetista de máquinas, vai entender qual chaveta que você vai utilizar, ok? Nesse caso aqui eu vou utilizar o padrão que é o ISO 2491C. Percebam que ele me deu um alerta aqui no tom de vermelho. Por quê? O comprimento da ranhura de chaveta está com 70 milímetros e o meu corpo tem somente 60. Se eu clicar aqui nessa minha ranhura de chaveta, esse padrão não existe, esse item de chaveta. Eu posso aumentar então a minha seção. Eu vou colocar 90 milímetros. Ele vai desaparecer esse meu item aqui de alerta, ok? Eu não posso alterar o padrão B e nem o padrão T. Percebam que ele já está com a largura e a profundidade definida, ou seja, é conforme a norma, ok? Vou confirmar com OK. E para aqueles que pensaram, poxa, ele vai aumentar o corpo cônico vai acabar aqui dando interferência, não. Ele avançou com o meu corpo cônico, ok? Então ele vai ajustando a peça. Beleza, pessoal? Bom, os últimos corpos aqui eu não vou alterar. E vamos colocar aqui alguns itens a mais, ok? Vamos dar mais uma sapiada em relação a esse meu processo. No primeiro corpo aqui, pessoal, eu vou colocar um rebaixo para um anel O-ring, ou seja, ele vai ter que fazer uma entrada para um anel de retenção. Percebam que aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui e fazer com um pouco mais de calma. Temos lá a aresta inicial, temos o formato do corpo, temos a aresta final do corpo e aqui por último tem a operação de seções. Quando eu clico nessa seta, vem adicionar ranhura de chaveta, que eu posso ter feito na face inicial ou exatamente no meio do corpo, ok? Posso adicionar anel de retenção, adicionar chave e assim por diante. O que eu necessito é anel de retenção, exatamente nesse corpo. Quando eu clico nesse meu item, ele trouxe aqui abaixo anel de retenção 50 ANSI 27.7 m. Percebam que ele colocou uma linha aqui, ó, na minha peça. E ele colocou um adendo no corpo 1. Ele acrescentou um componente. Eu vou alterar essas dimensões, ok? Clicando em propriedade de operação. Então percebam que esse anel de retenção, ele está conforme a norma, ok? Então eu tenho aqui D1, que é o diâmetro de 50. Eu tenho o X, que é a distância da minha face inicial. O M, ok? Que é a medida exata desse anel. E o LF, que é o comprimento final. A única dimensão que eu vou alterar é a distância da face do meu eixo até a face que vai entrar esse meu componente de retenção. Então vai ser o meu item X. Eu vou colocar aqui 20 milímetros. Percebam que ele vai representar agora um rebaixo para anel de retenção. Ok? Caso eu queria alterar a dimensão do anel de retenção, ele vai carregar para mim o centro de conteúdo do meu Autodesk Inventor, ok? Todo o Autodesk Inventor já tem essa biblioteca. Então você vai poder escolher qual é o anel de retenção, qual que são as dimensões e normas e poder utilizar no seu projeto. Confirmo no OK e ele já tem o rebaixo, ok? Bom, sendo assim, aquelas dúvidas, professor, como eu faço um rebaixo de chaveta em um eixo? Uma das soluções seria trabalhar com o Design Accelerator em relação a eixos, ok? E trabalhar com componente por componente. Pessoal, eu não falei nessa aula sobre a aba Cálculo, ok? E nem sobre a aba Gráficos. Por quê? A nossa 24ª aula já está chegando aí a quase 20 minutos. Se já não passou os 20 minutos. Para aqueles que estão me cobrando itens de Autodesk Inventor avançado, esses dois tópicos já são itens avançados, itens de carga, elementos, cálculo de força e assim por diante. Eu vou falar isso na 25ª aula. Então eu vou matar essa aula aqui por hoje, ok? Eu vou deixar o link para vocês baixarem esse arquivo de eixo que eu acabei de criar, ok? Nós vamos voltar na 25ª aula com a explicação de carga, força e análise de gráficos e cálculo. Beleza, pessoal? Então, para finalizar esse comando, fiz todas as minhas configurações, eu clico no meu item OK. Ele vai criar para mim um eixo, ok? Com o meu sistema de Design Accelerator do Autodesk Inventor e quando eu confirmo no OK, a minha peça está pronta. Posso posicionar em alguma direção do meu desenho
e quando eu clico, a peça já está finalizada. Vou mudar a forma de visualização aqui para sombreado com arestas e olha só. O meu eixo de 50, eixo de 80, 90, o cônico, rasgo para a chaveta e aqui um corpo de 6 lados, ok? Pessoal, não tem muito sentido esse meu eixo, não tem nenhuma função, mas é a mais didática, tá pessoal? Aí foi para apresentar todos os comandos. Caso você queira editar essa peça, não vai funcionar clicando aqui Shaft 2 vezes. Ele vai abrir a peça e depois vai abrir novamente o Shaft 1. Não adianta porque ele vai trazer os componentes aqui separadamente. O que eu faço então, pessoal? Eu vou com o botão direito em cima de Shaft 1 e editar utilizando o Design Accelerator, ok? Ele vai voltar com aquela minha janela de criação e eu vou poder modificar. Essa é a melhor maneira. Bom, e é isso aí, pessoal. A nossa 24ª aula está chegando ao fim. Recadinhos de hoje, galera. Sempre lembrando, se inscreva no canal porque isso é importante para vocês. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma informação que há material novo, ok? Pessoal que gostou, clica aí no joinha, deixa aí também o seu comentário, ok? Indique para quem trabalha com Inventor essas nossas videoaulas, porque pode acabar ajudando muita gente. E é isso aí, galera. Muito obrigado, um forte abraço, valeu, fui!